eu sou a Vicky Ripper e esse é meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro pra gente falar sobre relacionamentos e dar um desdobramento pra caixinha mais querida do Instagram. Aqui, na presença dos meus amigos e convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Mas hoje não tem convidados especiais, de novo. Em comemoração aos meus 30 anos, a gente vai fazer esse episódio sozinha. Vai ser um Vicky Responde, de frente com a Vicky. Nomeiem como vocês quiserem. Vamos lá. Primeira coisa, mas eu não posso deixar de dar os meus recados de sempre, né? Pra vocês se inscreverem no canal. Todo dia vocês me perguntam, cadê os episódios do Spotify? Gente, mudou o canal, mas tá lá. Tá tudo na bio do perfil do Pod lá no Instagram. É só, tá lá, não tem erro. Não tem erro. Aí você já se inscreve no canal do YouTube e no canal do Spotify, que aí não tem erro, entendeu? Você não precisa ficar catando. Já vai chegar diretamente pra você toda terça-feira às 7 horas da manhã. Também essa é uma outra pergunta que surge muito. Cadê, Vicky? Quando que sai? Quando que sai o episódio? O episódio sai toda terça às 7 horas da manhã. Então, vambora. Em comemoração, como eu falei, a semana do meu aniversário, vou fazer 30 anos. A gente vai fazer esse episódio aqui todo eu sozinha, falando fatos sobre mim, respondendo perguntas que eu nem sei ainda. Tem algumas perguntas que eu li, algumas perguntas da audiência, tem bate-bola, tem várias coisas. E tem umas perguntas que Carol, que trabalha comigo, separou, que eu não vi. Eu não sei o que são, de onde elas vieram. Não sei se elas são profundas, se não são. Eu vou deixar rolar e vou responder na hora. Vamos ver, né? Vamos dar uma olhada. Então, vamos lá. Eu queria falar sobre... A primeira coisa que eu queria falar é sobre 30 anos. Justamente sobre essa fase de fazer 30 anos. É uma fase que marca, né, as pessoas. Eu acho que talvez seja o primeiro grande marco da vida das pessoas em termos de envelhecimento, em termos de crescimento, de maturidade. Muita gente fala sobre fazer 30 anos. Acho que principalmente para as mulheres essa fase pesa muito por causa da pressão, de ter... Pressão e desejo, né? De ter filhos, de casar e afins. Mas eu queria falar, gente, pra você que tá perto de fazer 30 anos, ou pra você que tem, sei lá, 24 e tá se agarrando a esse resto de juventude que você ainda tem, com medo de passarem os próximos 5 anos e você chegar realmente aos 30 anos, não fique com medo. Não fique com medo porque os 30 anos, eles são melhores do que os 20 anos. Vicky, mas você nem fez 30 anos ainda. Eu sei, gente, mas pode confiar. Pode confiar. O cheiro dos 30 anos, ele já paira no ar, assim, tipo o retorno de Saturno, sabe? Desde que você tá ali nos 27, 28, ele já começa a pairar. E cada ano, quando vai passando, é melhor do que o ano anterior. Eu me lembro, eu sempre falo isso, vira e mexe eu falo isso no Instagram, no TikTok, aqui no podcast eu já falei algumas vezes em alguns episódios, especialmente no episódio Amor Perto dos 30, que é da segunda temporada. Eu falo como que a maturidade aos 30 anos, ela bate de uma forma boa. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que você tá virando adulto, ao mesmo tempo que você tá adquirindo obrigações, ao mesmo tempo que você tá tendo problema de gente grande, pra citar o título do episódio 5 dessa temporada, você tá também muito mais próximo da sua essência, de quem você é. Você tá muito mais próximo do seu lugar no mundo, do seu propósito, pra usar aí uma palavra bem da modinha de 2019, do seu propósito. Entendeu? Vicky, mas todo mundo tem um propósito? Não pensei. Não sei dizer. Será? O que vocês acham? Vocês acham que todo mundo tem um propósito, gente? Carol, Gi, acham? Todo mundo tem um propósito? Eu preciso refletir um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que assim... Entendi. Elas estão falando que pode ser um propósito não tão rebuscado, não tão profundo, mas de certa forma um propósito. Pode ser. Tudo na vida tem um porquê. A nossa existência é isso. Tá, então o que eu quero dizer com tudo isso? É que os 30 anos, eles batem e você fica cada vez mais conectado com essa sua função no mundo, com esse seu papel no mundo. Então não tenha medo da passagem do tempo, não tenha medo dos desafios que os 30 anos vão te impor, porque, não se engane, a idade vem com desafios, vem com limitações físicas, vem com limitações sociais, vem com limitações de todas as ordens, mas fazer 30 anos... Pra mim tá sendo, porque pra mim o aniversário ele dura assim, um mês, né? Não é uma questão taurina com lua em touro. Então ele dura assim muito mais do que só aquele dia, aquelas 24 horas. Até porque a gente espera um ano inteiro pra durar 24 horas, é até um negócio meio injusto, né? Que nem casamento, que você paga sei lá quantos mil reais e dura o quê?
8 horas de festa? Se tanto. 4 horas de festa, a Carol tá falando aqui. 4 horas de festa? Ah, não. Aí não... Entendeu? Tem que fazer casamento civil, tem que fazer dia da noiva, tem que fazer tudo isso. Então é isso que eu faço com o meu aniversário. Mas eu acho que os 30 anos, eles vêm com esse quê de mais segurança. Hoje eu me importo muito menos com a opinião alheia do que eu me importava aos 24, 25. Eu ainda me importo, tá? Não vou ser hipócrita de virar e falar assim, hoje em dia, dane-se a opinião alheia. Se o que eles quiserem pensar de mim, eles pensam. A Maria ser assim. A Maria. Mas não sou. Sou humana. Gosto que gostem de mim. Se você não gosta de mim, eu vou ficar preocupada. Eu já tô preocupada agora de você não estar gostando desse episódio. No fim do episódio eu vou estar mais preocupada ainda. Mas vai passar. E vai passar mais rápido do que passava quando eu tinha 23, 24, que eu era escrava da opinião alheia, que eu não tomava nenhuma decisão sem consultar pelo menos 3 fontes. Uma familiar, uma de amizade e uma amorosa. Sabe como é isso? Então, acho que é isso, né? E acho que a grande mudança que veio perto, assim, dos meus 30 anos foi que eu saí de casa. Fez 3 meses que eu saí de casa, há uns dias atrás. Tá sendo maravilhoso, tá sendo muito desafiador. E eu acho que eu saí tão no impulso de casa, eu nunca falei disso. Eu acho que eu saí tão no impulso de casa, porque o que aconteceu? Eu peguei a chave do meu apartamento, onde eu moro hoje, em setembro. E ele ficou um tempo em obras, a gente fez algumas obras e eu fiquei muito tempo na expectativa de me mudar, né? Na expectativa de dar esse grande passo, na expectativa de ver a minha casa pronta, ou pelo menos habitável. E quando eu fui meio que, gente, eu tenho que ir hoje e tal, porque, tipo assim, cada hora dava uma coisa errada. Então, assim, uma hora o colchão não chegou. Aí, uma hora o micro-ondas não chegou. Aí, uma hora o cara da fiação, o cara da Light veio na minha casa e disse que tinha que trocar o quadro elétrico. Cada hora ia dando um BO. E aí, o meu namorado virou pra mim e falou assim, cara, vai do jeito que tá. Se você tiver que dormir na sala, se você tiver que dormir, entendeu? Se você tiver que pegar água na vizinha, vai do jeito que tá. Porque dá esse passo, faz, vai com medo, mas vai. E aí eu fui, eu acho que eu fui tão no susto que a minha ficha de que eu tô morando sozinha e de que eu não moro na casa dos meus pais, ela só tá caindo agora. 3 meses depois. E fora que eu moro muito perto dos meus pais. Então assim, ontem eu fui à casa dos meus pais 3 vezes. 3, no mesmo dia, tá? 3 vezes que eu fui. Mas, mesmo assim, não é a minha casa. E meu pai, meu querido pai, fez o favor de lotar o meu quarto de tralha. Pai, eu te amo, mas essa foi osso. Então, tipo assim, nem se eu quiser dormir na casa dos meus pais, eu posso. Eu vou ter que dividir cama com a minha irmã, se o namorado dela não estiver em casa. Então, assim, minha casa agora é outra, né? Acho que cumpre ressaltar isso. Tô gostando muito. Acho que a ficha tá caindo agora de que eu realmente saí de casa, de que eu realmente dei esse passo, de que eu realmente sou responsável por mim. Porque essa sensação foi uma coisa que a Gabi falou aqui no episódio 5, que é o lado bom e o lado ruim de você virar adulta, né? Que é você por você mesmo. Isso é muito bom, porque se é você a ponta final das suas decisões, se é você a ponta final das suas responsabilidades, é você também a ponta final das suas decisões e das suas e da parte boa que é ser independente. Mas ao mesmo tempo, é claro que você ainda tem a sua família, seus amigos, todo mundo pra contar. Mas ao mesmo tempo, é você com você. Então assim, deu um BO de qualquer magnitude, deu um BO de, sei lá, o cano estourou. É você que vai lidar. E deu um BO de tô sofrendo uma decepção amorosa e quero dormir de mãos dadas com a minha mãe, mas você não mora mais em casa. E aí? E aí? Então é isso que tá passando aqui pela minha cabeça. E eu separei esse episódio... tinha mais uma coisa que eu tinha pra falar. Antes de voltar pras perguntas e interações com o público que eu separei, tinha mais uma coisa que eu queria falar com vocês, que foi uma coisa que eu falei muito no episódio chamado A Fórmula do Amor. Eu tenho um podcast sobre relacionamentos. Eu falo sobre relacionamentos na internet. Eu falo sobre relacionamentos no Instagram, no TikTok. Eu tô falando sobre esse tema, eu tô dando conselhos, eu tô respondendo caixinha. A gente tem uma escola chamada Escola Vicky Ripper. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem dizendo assim: Vicky, você salvou meu relacionamento. Vicky, eu não ia namorar esse cara se não fosse você.
E isso é muito maravilhoso, eu acho ótimo que vocês contem comigo, eu gosto de poder dar conselhos. Se a gente tá falando de propósito, eu acho que um grande propósito que eu tenho aqui nesse planeta Terra, nesse plano, é ajudar as pessoas. Não necessariamente sobre conselhos amorosos, mas sobre conselhos no geral. Eu gosto muito de dar conselhos. Eu acho que é uma coisa muito legal você compartilhar a experiência, acho que você se reinventa toda vez que você dá um conselho, você ouve o que você tá falando, você muda de ideia. Como é maravilhoso mudar de ideia. Não julgue as pessoas que mudam de ideia. Ah, ele é hipócrita. Ele falava há 3 meses que ele nunca ia fazer isso, ele foi lá e fez. A pessoa pode ter mudado de ideia, cara. Mudar de ideia é a maior liberdade do ser humano. Por que eu tô falando tudo isso? Apesar de eu fazer tudo isso, apesar de eu ser uma pessoa que fala desse tema, que investe muita energia em aconselhar pessoas e saber a história das pessoas e falar sobre isso, muito cuidado com seguir as regras de outra pessoa cegamente. Eu faço isso tudo aqui pra ajudar. Eu procuro sempre ouvir o que vocês têm a dizer e, a partir do que vocês têm a me dizer, dar um conselho baseado na minha experiência. Mas ela é a minha experiência. A sua experiência pode ser diferente da minha. Então, muito cuidado com as pessoas que querem cagar regra na internet. Mandamentos. Não gostamos de mandamentos na escola Vicky Ripper. A não ser... não volte com o ex. Esse a gente vai estar seguindo. Esse a gente não vai estar abrindo mão não, tá? Brincadeira, gente. Até voltar com o ex, a gente pode relativizar dependendo do que vem por aí. E outra coisa, a gente pode discordar. Não fiquem achando que vocês precisam concordar com todo mundo que vocês admiram na internet. Ah, porque eu amo a fulana, eu quero seguir tudo à risca que ela fala. Por quê? Por quê? Olha que beleza, que enriquecedor é você poder discordar de alguém que você admira as ideias e continuar gostando daquela pessoa. Acho que finalmente agora a gente tá saindo um pouco de uma... Ainda falta, tá? Mas acho que a gente tá saindo um pouco dessa coisa de sociedade polarizada em tudo. A gente passou a polarizar absolutamente tudo. Então, assim... o cara vai ganhar o Big Brother. A gente só pode amar ele ou odiar ele. A gente não pode achar ele ok. Não. A gente polariza absolutamente tudo. Sorvete de pistache. Eu amo ou eu odeio sorvete de pistache. Tudo tem que ser eu amo ou eu odeio. Então, se a pessoa que eu gosto fala alguma coisa que eu não concordo, automaticamente as pessoas viram na internet haters daquela pessoa. Você não precisa ser fã ou hater. Já parou pra pensar nisso? E você pode ser fã... e discordar do que aquela pessoa falou sobre aquele determinado assunto. E o contrário também. Você pode ser hater e você concordar muito com o que aquela pessoa falou naquele determinado ponto. Então, assim, tem uma menina na internet que eu acho o conteúdo dela chato e tal, e outro dia minha irmã virou pra mim e falou assim, não, e isso que ela falou? Eu falei assim, não, isso que ela falou eu concordo. Tipo, eu acho que é você saber, primeiro, saber entender que você não é aquela pessoa, se distancia. Você pode concordar, discordar, seguir às vezes e não seguir outras vezes e parar com essa cabeça dos mandamentos. Então, assim, o homem tem que pagar a conta, o homem tem que me buscar em casa, ou então eu tenho que esperar 3 dias pra ligar pro cara. Não! O que eu tento passar com essa escola Vicky Ripper é só pra vocês se valorizarem, apreciarem o tempo de vocês sozinhas no planeta Terra, sozinhos, né? Porque eu sei que tem meninos que me seguem e gostam também dos conselhos. Entender que relacionamento é uma parte muito importante da nossa vida, que a gente não precisa abrir mão de acreditar em amor da vida, de acreditar em casamento, de acreditar em felizes pra sempre, pra apreciar o nosso tempo sozinho, pra apreciar a nossa vida e saber que a gente nasce e morre sozinho. Menos os gêmeos. Eu falei sobre isso no último episódio que eu fiz sozinha também, que isso é uma coisa que me intriga. Menos os gêmeos. Mas, fora os gêmeos, a gente nasce e morre sozinho, então a gente tem que saber apreciar a nossa própria companhia, a gente tem que saber gostar da gente, acima de qualquer coisa. Vambora. Vamos pro bate-bola, Carol? O que você acha? Então tá. Um filme. Forrest Gump. Uma cor. Uma cor turquesa. Uma cidade. Nova York. Uma referência. Uma referência de quê, gente? De pessoa? Vai ser uma inspiração pra você. Uma inspiração pra mim? Falar minha mãe é muito clichê, né? Uma inspiração pra mim fora minha mãe. Ih, gente. Não sei. Vou botar minha mãe. Mãe, é contigo.
Vai. Uma comida. Batata frita, óbvio. Um restaurante. Um restaurante. Cara, Braseiro da Gávea. Queria estar lá agora, inclusive. Uma bebida. Coca-Cola zero. Um drink. Um drink. Bebida, pode ser bebida alcoólica, tipo vinho, ou tem que ser um drink? Tanto faz. Gin tônica. Uma peça de roupa. Uma peça de roupa. Cropped jeans. Uma parte do corpo. Muito específico. É que eu ia falar calça jeans, mas eu acho, pô, todo mundo vai falar calça jeans. Uma parte do corpo, meus olhos. Uma série. Uma série. Eu falaria Friends, mas é muito clichê, então eu vou falar Mad Men. Um livro. O Sol é para Todos. Um autor ou autora. Gabriel Garcia Marques. Um país. Um país, Itália. Uma flor. Uma flor, Então, gente, ontem eu falei tulipa, mas eu descobri que é a flor mais cara que tem. Então eu vou mudar. Girassol, porque girassol tem um significado bonito. Um desejo. Um desejo, mais horas no meu dia. Mais horas no meu dia, com certeza, pra dar conta de tudo. Que eu dou conta e ainda sobrar um tempinho pra dar uma caída no sofá e dar uma dormida. E eu separei aqui também, gente, algumas coisas que vocês já me perguntaram, tipo assim, fala aí coisas que você odeia, coisas que você tem medo. E eu separei aqui uma lista dos meus medos, os meus maiores medos com vocês. Primeiro, encontrar alguém e ficar sem assunto. É um dos meus maiores medos. Eu tenho pavor de encontrar uma pessoa e ficar sem assunto com ela. Eu vou ficando, aquilo vai me consumindo, aquilo vai me corroendo. Eu sinto que eu preciso, de alguma forma, fazer aquela pessoa interagir comigo ou entretê-la de alguma forma. E eu começo, um fenômeno que acontece muito comigo, eu começo a contar coisas muito íntimas minhas. Quando eu não tenho assunto com a pessoa, eu começo a falar coisas muito íntimas, eu sinto que a pessoa vai ficando assim. Senhora tá extrapolando um pouco. E eu vou falando, e quando eu vi, já era. Então, esse é um medo que eu tenho. Segundo medo, ter um filho psicopata. Eu tenho muito medo disso, principalmente desde que eu assisti Precisamos Falar sobre Kevin. Cara, esse filme me marcou de uma forma, porque, tipo assim, o que aquela mãe ia fazer de diferente, sabe? Aquilo me marcou muito. Estar em um restaurante e alguém engasgar. É uma coisa que eu tenho muito medo. É sério. Porque, tipo assim, você tem que fazer aquela manobra e eu não sei fazer aquela manobra. Meu pai já me ensinou várias vezes, mas eu não sei fazer. E eu fico sentindo que num restaurante, por eu, tipo assim, como eu sou uma pessoa muito responsável, uma pessoa que toma muita iniciativa, se eu tivesse num restaurante com as minhas amigas, elas iam esperar que eu fizesse essa manobra e eu não ia saber fazer. E eu ia causar alguém ir de arrasta pra cima e eu não quero. Me despedir e depois reencontrar a pessoa. Não é no sentido metafórico, é no sentido literal mesmo. Então, assim, você desce no elevador com a pessoa, aí você fala assim, então tá, tchau, dona Maria, tchau, tchau, manda beijo pra sua mãe. Aí você acha que vocês vão se separar, mas vocês vão pra mesma direção. E aí você tem que virar assim, tô indo pra lá também. Cara, eu tenho pavor, tenho muito medo. Outro medo, só ter filho homem. É um medo muito grande que eu tenho. Por isso que eu preciso que a minha primeira filha seja mulher. Eu preciso. Pelo menos a minha primeira filha. Só ter filho homem é uma coisa que eu não gostaria. Eu vou amar do mesmo jeito, tá? Não vem de cancelamento, não. Outro medo, esse aqui eu já comentei no TikTok. A minha mala do carro abrir sem eu perceber. E a minha mala que tá lá dentro cair e eu só perceber quando eu cheguei no aeroporto. Eu tenho muito medo disso. E tipo assim, as minhas roupas irem ficando pelo caminho. É um medo muito grande que eu tenho. Outro medo é acabar a luz no salão e eu só ter cortado um lado do meu cabelo. E aí, tipo, o salão geralmente não tem gerador, né? Então eu saí assim do salão. Tipo, só com o lado do cabelo cortado. Tenho muito esse medo. Ainda no tema cabelo, caiu um fio de cabelo meu em alguma cena de crime e eu ser condenada. Porque tá ali o meu DNA, tá na cena do crime e eu não posso... E eu não posso provar. Tipo, como é que eu vou provar que eu não tava ali? Eles vão pegar o meu fio e vão falar, mas você tava aqui, porque tá aqui o seu DNA. Tem que ver isso aí. Perder todos os meus cílios é uma coisa que eu tenho muito medo. Dar uma festa de aniversário pro meu filho e ninguém ir. Operar o joelho errado. Então, assim, você vai operar o joelho no hospital e aí o médico opera o joelho errado.
Tem gente que escreve. Sim, tem gente que escreve. E eu acho, cara, eu acho assim, gênios. Eu acho eles muito corretos. E por fim, mas não menos importante, de forma nenhuma, dança das cadeiras. É uma das coisas que eu tenho mais medo no planeta Terra. Eu sinto que eu vou ficando cada vez menos longe da cadeira. E é desde criança. Eu não consigo me afastar direito da cadeira, é horrível. Então, esses são os meus maiores medos, tá? Não estão na ordem, mas estão eles aí. E aí a gente vai fazer aqui uma coisa assim, coisas que eu amo e coisas que eu odeio. Coisas que eu odeio. Embalagens difíceis de abrir. Essa é top 1 coisas que eu odeio na vida. Então, assim, a tampa do Listerine e coisas nessa pegada, tipo, quando chega uma caixa de papelão e aí você corta com estilete, mas dentro tem outra caixa, e aí tem um plástico com 8 fitas. Eu odeio, tenho pavor disso. Quem manda áudio inaudível. Geralmente tá conectado no cabo do carro ou numa caixinha de som. Meu namorado fez isso hoje. Me tira do sério, é sempre um assunto muito importante que a pessoa tem pra falar pra você. E ela fala assim, peraí que eu vou te mandar um áudio. E é um áudio que não dá, é assim, é bem longe, a pessoa não dá pra entender nada, é caótico, eu fico desesperada. Também áudio que a pessoa tá mexendo numa chave, a pessoa tava gravando áudio e tá mexendo numa chave do lado, detesto. Ou tá, tipo, sei lá, servindo água. Eu tenho uma amiga, Júlia, uma grande amiga minha, beijo, Ju, te amo muito, tá? Mas você faz muito isso. Todo o áudio dela parece que ela tá numa obra, todo. E eu fico assim, amiga, pelo amor de Deus, onde você tá? Ela fala, eu tô no quarto. Eu falo, impossível, porque você tá numa obra e não dá pra entender nada do áudio dela. Uma outra coisa que eu odeio é quebra-molas, qualquer tipo de quebra-molas. Você tá no carro e aí você tá no carro, você tá tentando, tipo, você tá tentando existir no carro e aí você, de repente, aquilo me apavora, eu odeio, não gosto. Em contrapartida, coisas que eu amo, ver casais velhinhos andando juntos por aí, é uma coisa que cara, me toca de uma forma, eu adoro. Ouvir a conversa dos outros, especialmente se eu tô na praia. Eu já chego na praia e eu já começo a mapear quais conversas que eu acho que vão ser mais interessantes. E aí eu vou e coloco a minha canga ali perto, estrategicamente, de uma conversa que eu acho que pode render uma coisa interessante pra eu já ficar de butuca. Outra coisa que eu adoro é o anúncio do Guanabara. Hoje, em promoção nos supermercados Guanabara, contra filé aqui do R$3,99. Eu adoro, eu acho ótimo. Tá no ar há, tipo, o quê? 40 anos, mais ou menos. Quando esse cara falecer, quem vai assumir o lugar dele? Já pensaram nisso? Eu penso sempre. Pode ser eu. Eu tô livre, Guanabara. Eu tô totalmente disponível. Obrigada. E, por fim, mais ou menos importante, dar bom dia a pessoas aleatórias na rua. Tipo Bela Fera, aquela primeira cena. Bonjour, bonjour, bonjour. Eu adoro. Eu dou bom dia, saio dando bom dia pra todo mundo que eu vejo pela frente. Amo. Essas são as coisas que eu amo e coisas que eu odeio, assim, uma contrapartida. E eu pedi pra uma galera muito da especial, minha irmã, meus amigos, meu namorado, falarem fatos sobre mim. Juntarem, fazerem aqui um compiladão de fatos sobre mim. E vamos lá. O primeiro eu não coloco delivery no prato, eu como na embalagem do delivery, porque eu acho, tipo assim, completamente surreal você sujar um prato e ter que lavar depois. Não faz o menor sentido. Eu não acredito em ETs, e eu não acredito mesmo, e assim, esse assunto ele não ocupa nem um minuto da minha cabeça. Eu não penso sobre isso, eu acho esse assunto chato. Ai, mas você acha mesmo que nós somos os únicos no universo inteiro? Eu não sei, eu não quero saber, e eu tenho raiva de quem sabe, eu não tô nem aí. De repente, até tem uma massa com vida que respira, um negócio assim, mais gente pensante. Não sei. Aí a minha amiga outro dia veio assim pra mim, não, é claro que tem. E eles são muito mais inteligentes do que a gente. Aí eu falei, tá, e aí? Aí ela virou pra mim e falou assim, quando eles chegarem, você vai fazer o quê? Eu falei, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu vou falar, pô, prazer. Porque, tipo assim, no caso, eu não acredito, mas se eles aparecerem na minha frente, beleza. Então, assim, o assunto ETs não me pega. Eu trabalho ouvindo música clássica, sempre. Vivaldi, de preferência. Eu não gosto muito de me secar após banho. Então, essa é uma coisa que as minhas amigas sempre reparam. Então, assim, eu passo a toalha, mas eu tô sempre com umas gotinhas nas costas. E aí eu boto a camisa e a camisa fica meio molhada. Eu não me importo minimamente, mas as minhas amigas se importam muito e elas citaram aqui nessa lista. Eu tomo vinho com Coca-Cola, essa é clássica. Eu tenho dedos do pé grudados. Não, eu não vou mostrar. Não, eu não vou mostrar aqui não, mas eu tenho, tá? Eu detesto suspiros. Eu falei sobre isso hoje com a Carol. Não gosto. E algodão.
algodão doce, eu como algodão doce. Não é tipo, ai que delícia, quero muito algodão doce agora, mas vai, funciona. Uma coisa muito importante sobre mim, eu sempre faço isso e eu julgo quem não faz. Eu sempre coloco primeiro o gelo, depois a bebida. E nunca a bebida e depois o gelo. Acho que o sabor fica completamente diferente. Entendeu? Não tem o menor sentido. Você botar a bebida, aí tá aquela poça de bebida, aí você taca o gelo. Horrível, não quero. Respingue você, exatamente. Péssimo. A melhor sensação do mundo é você colocar o gelo e aí você vai botando a bebida e ela vai caindo entre o gelo. E ele vai subindo. Pô, desculpa. Eu sei todas as letras de música do mundo, mas eu canto muita coisa errada. Inclusive, a última que eu descobri que eu cantava errada, que eu discuti com o meu namorado, eu discuti tão firme que ele quase acreditou. Eu acho que ele nem sabe que ele tá errado, porque depois eu fui no Vagalume. Que é a música Saideira, do Atitude 67, que tem aquele refrão, se é saideira, por que é que eu tô no bar? Se é saideira. Aí eu cantava, pede pro seu Val parar. Quem seria o seu Val? O garçom do bar. Mas não é isso, pede pro samba parar. E eu cantava, pede pro seu Val parar. E eu tava no carro com meu namorado, a gente tava ouvindo a Atitude 67, e eu cantei, pede pro seu Val parar. Ele parou a música e falou assim, o que você acabou de cantar? Aí eu falei, pede pro seu Val parar. Aí ele, que seu Val, cara? O que você tá falando? Eu falei, amor, óbvio que é seu Val, é o garçom. E tipo assim, o meu namorado não é do tipo que compra as minhas ideias, ele duvida até o final. Só que eu falei com tanta convicção, eu virei e falei assim, cara, é óbvio que é seu Val, cara. Aí ele falou, cara, eu acho que não é não, mas tudo bem. Eu verifiquei e não é mesmo, pede pro samba parar. É isso. Eu sou uma pessoa totalmente condicionada pelo clima. Então, assim, se eu tô com muito frio, eu não consigo prestar atenção nas coisas. Se eu tô com muito calor, eu fico mal-humorada. E se tá chovendo, eu rendo muito menos do que se tá sol. Não sei. Eu acho que tem alguns determinados alimentos que você não pode comer fora de hora. Então, por exemplo, não se come pizza no almoço. Da mesma forma, não se come estrogonofe no jantar. Faz sentido pra vocês? Hambúrguer, pizza são comidas de jantar. Comida de almoço é outro tipo de comida. Tem nada a ver, entendeu? O estrogonofe ele é no almoço e no jantar é a pizza, o hambúrguer e tal. Vocês concordam, pessoal da produção? Não? Vocês comeriam um hambúrguer de almoço? Eu comi japonês de café da manhã. Japonês de café da manhã. Sobrou da janta do dia anterior. Comer qualquer coisa, qualquer horário. Inclusive comer coisas de café da manhã em qualquer horário. Não, mas a coisa de café da manhã em qualquer horário do dia, eu concordo com você. Porque a coisa de café da manhã é o mais neutro que tem. Então você pode comer um pãozinho 4 da tarde, 8 da noite, meio-dia ou na hora do café da manhã. O único lugar que eu admito você comer refeições trocadas é o aeroporto. Que eu acho que ali o tempo é totalmente diferente. É um vórtex de... Enfim. É porque você entra em fuso. Exato. Uma coisa muito importante que minha irmã citou é que eu grito com objetos inanimados. Isso é verdade, eu acabei de gritar com o meu iPad. Todo mundo aqui presenciou no estúdio, porque ele não estava funcionando. Foi gravado, vai sair no Quem Vai Ver Que Não Vê Pode. E uma que o meu namorado citou acha que tem diploma de medicina em Harvard. Realmente, eu diagnostico qualquer pessoa, qualquer doença. Eu conheço todos os remédios e todas as substâncias dos remédios. Tipo assim, outro dia eu tava falando... porque eu não sei o que é simeticona, não. E minha irmã, cara, o que é simeticona? Eu falei, é a substância do Luftal. Tipo... Como você não sabe isso? Vocês sabem disso, né? Expert em farmacologia. Mas É- eu é. descobri isso recentemente também, não tem muito tempo. Cara, eu sei tudo sobre remédio. Então, esses são alguns fatos sobre mim. Não, minha amiga mandou um muito bom. Ama dormir, mas odeia perder tempo dormindo. Eu acho que isso me define de uma forma que poucas pessoas me definiriam tão bem. Que é, tipo assim, eu amo dormir. Eu acho dormir essencial. Eu só funciono quando eu durmo. Eu tô sempre dormindo. Sempre dando umas dormidas, assim, ao longo do dia, quando eu posso. Mas eu odeio perder tempo dormindo. Então, assim, se eu tô numa viagem, cara, eu não vou dormir. Eu vou querer acordar cedo, dormir tarde pra poder fazer tudo. Perder tempo dormindo é uma coisa que me angustia um pouco. Elas falaram também que eu sou viciada em pratos secos e como tudo sem molho, é verdade. Segundo as minhas amigas, eu gosto de... Se o meu prato estiver mais parecido com o agreste possível, é quando eu vou gostar mais. Realmente, eu boto muito pouco molho, eu não gosto de abundância de molho, eu gosto de sentir o sabor da comida. Se eu quisesse sentir o sabor do molho, eu transformava ele em sopa. Obrigada. Uma amiga minha falou, eu tenho capacidade de reproduzir qualquer sotaque.
Realmente, eu sou essa pessoa, eu sou boa disso. E é isso, esses são os fatos sobre mim. E agora a gente vai, antes de passar para as perguntas da audiência, que tem muita pergunta aqui, muita pergunta, a Carol vai fazer umas perguntas que eu não sei quais são. Então, vamos lá. Carol, é com você. Você acredita que as pessoas podem amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Amar amorosamente, romanticamente, de forma nenhuma. Já é difícil você estar apaixonado por duas pessoas ao mesmo tempo. Agora, amar, eu acho que o amor ele é muito exclusivo. Não tem a menor condição. Vocês acham? Amar, gente? Gente, pra mim isso é óbvio. Gente, vidas passadas. Que mané vidas passadas, cara? Você acha que ela amava os dois? Não, ela não amava o coreano. Era um carinho. Que isso? Ah. Qual a coisa mais importante que você acha que fez por você mesmo? Criar esse podcast. Eu acho. É isso. Decidi. Tá decidida essa resposta. Próxima. Se sua vida hoje fosse uma série da Netflix, como se chamaria? Eu ia falar, isso o pod não mostra. Ou alguma coisa do tipo. Ou tipo, isso o story não mostra. Alguma coisa assim. E seria um reality show, com toda certeza. Quem você gostaria de ser por um dia? Quem eu gostaria de ser por um dia? O Elon Musk, porque aí eu ia fazer um pix pra mim. Simples. O que é maturidade pra você? Que momentos você não se sente maduro? O que é maturidade pra mim? Maturidade é, acho que, aceitar a idade que a gente tem e agir de acordo com ela, sem perder a nossa criança interior, né? Sem perder a nossa capacidade de fantasiar algumas coisas e de ser romântico, mas ter uma visão cada vez mais racional da vida. Acho que maturidade pra mim é isso. E um momento que momentos que eu não me sinto tão madura. Quando eu tenho ciúme dos meus pais com a minha irmã. Nossa, eu me sinto muito imatura quando eu tenho esse sentimento. Mas ele tá aí, pra ser sentido. Se você pudesse mudar qualquer coisa na maneira como você foi criado, o que você mudaria? Eu gostaria que meus pais tivessem me criado um pouquinho mais pro mundo. Eles me criaram muito ali para aquele ambiente dentro de casa, para ser muito apegada a eles. É uma coisa que é muito minha, mas fez muito parte da minha criação. Então eu acho que eu gostaria de que a minha criação tivesse sido um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de encorajar a minha independência e o meu desapego. Tipo, meus pais poderiam ter me forçado a fazer um intercâmbio. Não forçado, né? Mas ter me incentivado de uma forma mais contundente a fazer um intercâmbio. Enfim, acho que existiam alguns mecanismos que eu poderia ter. Eu fui criada com uma proteção muito grande. Eu acho que isso gera um impacto muito grande quando a gente cresce também. Acho que é isso. Você acha que a imagem que você tem sobre você é a mesma que as pessoas têm? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, até porque eu já conversei com algumas pessoas sobre isso e as pessoas falaram que... algumas pessoas já falaram que me acham calma, que não me acham... Eu sou um poço de estresse, eu sou um balde de estresse, eu sou irritada, eu sou mal-humorada muitas vezes, e eu me cobro muito, eu me acho insuficiente. E eu vejo as pessoas falando de mim, as pessoas falam de mim como se eu fosse o último cigarro de Bangu, a última Coca-Cola no dia de verão. E eu acho que eu tenho uma visão deturpada de mim pro negativo. Eu acho que eu acho que eu me vejo pior do que as pessoas me veem. E acho que a verdade deve estar aí no meio do caminho, não sei. Qual foi a maior loucura de amor que você já fez? Cara, é porque não é loucura, tá? É um pouco. Tipo, foi o relacionamento com o gringo que eu tive, com certeza.
Ele veio pra cá, a gente tendo se visto uma vez, eu fui pra lá ficar na casa dele. Aí meus pais me deu independência demais, sabe? Foi meio isso. Qual o significado da solidão quando você a tem? Qual o significado da solidão quando você a tem? Solidão é horroroso. O significado da solidão é um sentimento de desamparo, né? Um sentimento de você não ter com quem contar. Porque você pode estar sozinho fisicamente e não estar se sentindo solitário, porque você tem pessoas com quem contar. Você só está sozinho fisicamente naquele momento. Mas isso não quer dizer que você esteja sozinho no mundo, isso não quer dizer que você não tenha amparo, isso não quer dizer que você não tenha um respaldo de alguém. Quando eu tenho solidão, menina, eu sei. Eu tenho solidão quando eu não acho ninguém pra sair comigo. Tipo, sei lá, meu namorado tá viajando, uma amiga minha tá ocupada, minha irmã vai sair com o namorado, não sei o quê. E aí eu fico meio sozinha. Aí eu me sinto, eu fico tipo... E quando as minhas amigas vão morar em São Paulo também, que é uma coisa que acontece muito. Toda hora uma vai morar em São Paulo. Um saco isso, um saco. Virou uma moda agora morar em São Paulo. Eu também me sinto sozinha nesses momentos. Qual elogio você gostaria de receber mais vezes? Qual elogio eu gostaria de receber mais vezes? Que eu tô magra. E eu gostaria de receber, apesar de eu receber muito, que eu me comunico bem. E o elogio que eu mais gosto de receber, não foi essa pergunta, mas complementando, é que eu sou inteligente. Gosto muito desse elogio. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu tô desesperada. Desesperada. Peraí, gente. Que eu fiz algo pela primeira vez. Eu fiz muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito certinha de... Como é que fala isso? Muito... Não é certinha. Sair de casa. Muitas coisas porque você tá morando Você acaba fazendo pela primeira vez. Eu desentupi um vaso. Cara, eu falo isso agora. Eu desentupi o vaso outro dia. Foi isso, eu acho. Caraca, que loucura. Achei que ia ser mais profundo. Mas tudo bem. Até agora, qual tem sido a melhor lembrança do seu ano? Até agora, qual tem sido a melhor lembrança do meu ano? A gente tá em abril. Eu tive ótimas lembranças profissionais, né? Estou tendo, que foram a parceria com o Grupo Waffle, a mudança de assessoria. Mas eu acho que uma lembrança muito legal que eu tive, para fugir aí do tema profissional, foi o meu carnaval que eu passei com meu namorado todo dentro de casa. A gente ficou 4 dias dentro de casa vendo série, vendo todos os filmes do Harry Potter. Foi isso que a gente fez no carnaval e foi muito legal. Compartilhe um conselho que o fez mudar de alguma forma. Um conselho que me fez mudar de alguma forma... Vou falar um conselho do meu pai, porque sempre falo muito aqui da minha mãe, mas eu vou falar um conselho do meu pai. Questione as suas certezas. Meu pai sempre fala isso, sempre me falou isso. Acho que foi inclusive o conselho que ele deu quando ele veio aqui na primeira temporada. A gente é muito cheio de certeza, né? A gente acha que a gente, mais uma vez voltando, a gente acha que a gente não pode nunca mudar de ideia. A gente acha que a gente é escravo daquela opinião que um dia a gente teve. E acho que você questionar as suas certezas é justamente você admitir que você amadurece e que você muda. E que bom que você muda. Pô, imagina se a nossa sociedade não mudasse. Imagina se a gente não pudesse mudar de ideia. Então, assim, questiona as suas certezas. É um conselho que meu pai me deu e que... Às vezes eu falava assim, eu tenho certeza, não, mas eu aposto, não, mas é isso, eu sou assim, que não sei o que... Tá, mas você não pode mudar isso, isso não é obrigatório, isso não é vinculante pra sempre, né? Então, é isso, questione as suas certezas. E agora, gente, eu vou passar para os conselhinhos para vocês de perguntas que vocês me mandaram. Então vamos agora à razão pela qual eu cheguei até aqui, conselhos amorosos. Ela veio. Vicky, fiquei com o bofe 1 ano e ele voltou com a ex. Devo parar de seguir ele em tudo?
se tá te incomodando acompanhar a vida dele, com certeza. Não deixe de dar unfollow em alguém pelo medo do que aquela pessoa vai pensar se você der um unfollow nela. Porém, se você tá pensando em dar unfollow nessa pessoa pra chamar a atenção dela, pra provocá-la, pra ela virar e falar: a fulana me deu um unfollow e agora eu preciso ir lá falar com ela, pra gerar ali uma conversa, pra gerar ali uma interação, não faça isso. Não faça não. Então assim, devo parar de seguir ele em tudo? Se você estiver incomodada com o que você tá vendo, se você quiser parar, cortar laços, começar ali um contato zero de verdade, silenciar pra mim é a melhor solução. Mas tem gente que silencia e fica indo no perfil da pessoa, né? Então assim, o pessoal da produção aqui levantou as mãos e é isso. Então acho que só se for pelos motivos certos. Se é pra ficar dando no follow, pra pessoa ficar te procurando, prestando atenção em você, não sei o que, aí não. Essa aqui é boa, hein? Descobri pelas minhas melhores amigas que meu ex ia terminar comigo porque elas iam fazer um vídeo surpresa de aniversário pra mim, porque era pandemia, e ele não quis participar. E contou que estava pensando em terminar comigo e ia só deixar passar o meu aniversário. Eu estava muito deprimida na época e minhas amigas acharam escroto estarem sabendo de algo do meu relacionamento e eu não. Então resolveram me contar pelo Zoom. Eu tremia e me culpava. Fiquei me perguntando se ele tinha algo para me contar. Fiquei perguntando para ele se ele tinha algo para me contar ou falar e ele negava. No meu aniversário, ele foi lá em casa, depois de muita insistência, e falou que queria sim continuar comigo. Detalhe, ele foi aos poucos apagando as nossas fotos do Instagram e tirou da capa do celular também. Uns 15 dias depois do meu aniversário, ele termina comigo por ligação. Resumindo, homem não tem culhão nenhum pra nada. Ok, vamos lá. Vamos dissecar essa pequena história aqui. Elas iam fazer um vídeo surpresa, elas chamaram seu ex e ele... Cara, ele devia estar pensando em terminar e não tá com coragem pra terminar. Não sei se por ser pandemia, vocês não estarem se vendo pessoalmente de repente. Mas, cara, se você tá pensando em terminar com a pessoa, mesmo que você esteja querendo esperar o aniversário da pessoa, cara, participa do vídeo, cara. Que loucura. Exato. Se você vai estar namorando a pessoa no aniversário, participa do vídeo. Então aqui foi o erro número 1 dele. Foi virar pra tuas amigas e dizer que não ia participar porque tava pensando em terminar com você. Não foi tipo assim, cara, eu tô com uma cicatriz que vai daqui até aqui e não quero aparecer no vídeo. Já seria ruim, mas assim... Pô, você virar pras amigas da menina que você namora e falar que você não quer participar porque você tá pra terminar com ela. Tipo, é óbvio que as amigas da sua namorada vão contar pra ela. Evidente, as suas amigas, inclusive, fizeram muito bem de te contar. E aí você ficou muito mal e tal. E aí, eu tremi, me culpava, fiquei perguntando se ele tinha algo pra me contar. E aí, no meu aniversário, ele foi lá em casa depois de muita insistência. Bom, vamos lá. Primeiro, você não tem que insistir pro seu namorado ir na sua casa no seu aniversário. Pelo amor de Deus, no seu aniversário você tem que ser tratada igual rainha por todo mundo que te cerca, principalmente pelo macho que te namora. Então, pelo amor de Deus, já tá errado. E aí você ficava se culpando e perguntando pra ele se ele tinha algo pra falar. Olha o quão desesperada você não tava pra ficar sozinha. Tipo, eu não quero ficar sozinha, eu vou ao ponto de eu colocar em xeque o meu valor próprio. E um cara que já falou que não quer ficar com você, já verbalizou pra outras pessoas, tipo, você aceitar essa pessoa de volta, você querer essa pessoa na sua vida. Não, é errado. E, cara, no fim, que bom que ele terminou com você. Que bom. Ele te fez um favor. Então, assim, realmente, faltou coragem pra ele terminar na sua cara, faltou coragem pra ele terminar antes, faltou coragem pra ele te falar os motivos certos dele não querer participar do seu vídeo. Mas é isso. Por que homem geralmente é mais covarde que mulher? Porque o homem não precisa ser corajoso. A sociedade não exige dos homens força e coragem como exige das mulheres. A sociedade exige dos homens
retidão em alguns tipos de comportamento, exige que os homens sejam muito racionais, tenham poucos sentimentos, demonstrem poucos sentimentos, e aí a gente vai reforçando essa cadeia de estereótipo de as mulheres ficarem com a parte sensível da vida e os homens ficarem com a parte racional, e a gente atribuir tudo que for de sentimento às mulheres e tudo que for de caráter racional, como carreira, coisa de força física, aos homens. E o que a gente vai ter é uma sociedade bitolada e como é que chama isso? Bipolar. Bipolarizada, é isso que eu quis dizer. Polarizada. Então, assim, realmente faltou coragem, porque aos homens não é exigido coragem. Você vê, quando acontece uma polêmica, assim, né, com um jogador de futebol, com um participante de reality, que é uma coisa que acontece muito. Ai, mas ele é tão menino, ele só tem 22 anos. Agora, quando uma menina de 22 anos é estuprada, violentada, menina de 14, a primeira coisa que as pessoas questionam mas ela não tava dando em cima dele? Então, assim, as mulheres, ela não tava de short curto, exatamente. Então, assim, outro dia eu tava vendo uma série que perguntaram pra uma personagem assim, por que as mulheres amadurecem antes? E aí a mulher respondeu assim, porque elas têm que amadurecer antes. Porque elas estão sujeitas a um mundo muito cruel que, se elas não se preservarem desde muito cedo, elas vão ser culpadas. Elas vão sofrer e elas ainda vão ser culpadas do próprio sofrimento. Então, assim, o papo ficou profundo, mas acho que merecia. Então, próximo. Na sua visão, ainda existem caras românticos? Claro que existem. Os caras estão mais românticos do que eles jamais foram. Você acha que quem que era romântico? O cara da novela de época? Do cara do chocolate com pimenta? Claro que não. Os caras dessa época, eles casavam porque o casamento era um contrato, eles casavam porque as famílias tinham interesses mútuos, então eram casamentos de fachada, o cara dava flores pra mulher porque era isso que cabia a ele como homem, ele tentava mimar a mulher ou tratar a mulher bem na frente dos outros pra que ele fosse visto como mais macho e mais homem por causa disso, e não porque ele acreditava em romantismo. Mas hoje em dia os homens... Cara, hoje em dia, o que a gente tem cada vez mais... hoje em dia os casamentos estão acabando muito mais. Sim, mas o que a gente vê cada vez mais são pessoas que querem estar casadas ficando casadas. E a consequência disso é que muita gente vai acabar se separando. Os casamentos vão ser mais curtos, a gente vai ter mais divórcio. Então, assim, na sua visão, ainda existem caras românticos? Mais do que nunca. Mas homens são menos românticos do que mulheres. Não por natureza, não por biologia, mas porque, mais uma vez, a sociedade atribui às mulheres um caráter romântico. É por isso que é difícil de achar caras românticos, mas não por causa do decurso do tempo. Sei lá, minha opinião. É o exemplo da jarra de prata, exatamente, episódio 2 dessa temporada, que a gente viu aqui como que os homens também fazem coisas pra impressionar mulheres quando eles estão comprometidos a terem alguma coisa com elas, quando eles gostam de verdade, entendeu? Gostar de verdade não é curtir story, não. Fique esperta. Vicky, você acha que tem pessoas que não nasceram pra viver um grande amor? Sim. Eu acho que tem pessoas que não nasceram pra viver um grande amor. Eu acho que tem pessoas que não nasceram pra serem baita profissionais no ramo X. Existem pessoas que não nasceram pra ter filhos. Existem pessoas que não nasceram, cada um. E quem que determina isso? A própria pessoa. Existem pessoas, como eu, por exemplo, que sonham em encontrar um grande amor desde muito novas. E eu sei que eu nasci pra falar de amor e pra viver uma história de amor como parte do meu caminho, até pra formar quem eu sou, até pra formar minha família. Eu sei que isso faz parte, mas eu conheço muita gente que não é esse o caso. E a gente não tem que tornar isso uma obrigação. Fulaninha não casou, fulaninha nunca se apaixonou, fulaninha mas será que fulaninha quer? Aí outra coisa Vicky, eu quero muito encontrar o grande amor. Vicky, eu quero... Aí, realmente, se você quer muito, já é um baita de um indicativo de que você é uma pessoa que nasceu pra encontrar um grande amor. Agora, todo mundo nasceu pra encontrar um grande amor? Acho que não. Acho que pode haver quem não tenha nascido pra isso. Vamos lá, essa é boa. Vicky, tô num momento com tudo bem estabilizado e feliz, pessoal e profissionalmente. O que me fazer para tranquilizar? Parece que quando tudo está certo, a ansiedade bate. Olha,
É surreal como você definiu uma época da minha vida. Eu ainda sou um pouco assim, mas você definiu assim a minha época quando eu tinha tipo uns 25, 26 anos, que eu ia pra minha terapeuta e eu falava assim: Maria Lúcia, tá tudo bem. Alguma hora, alguma coisa vai dar errado. Porque, Maria Lúcia, não é justo. Olha os problemas que as pessoas têm. Olha a quantidade de tragédia que tem ao meu redor. Como eu posso ter uma ótima família, ótimas amigas, gostar do que eu faço pra vida? Como eu posso gostar de mim? Como eu posso ter tanta coisa boa na minha vida, ter uma boa condição financeira, ter privilégios que eu tenho inúmeros por ser quem eu sou? Como que isso não é justo? Alguma hora essa conta vai chegar. E o que eu comecei a perceber? Que eu passava tanto que a conta nunca chegava. A conta nunca chegava. E eu passava todo o tempo de uma coisa boa, que era o período que eu estava vivendo, preocupada com alguma coisa ruim chegar. Então a única coisa que acontecia era que eu perdia aquele tempo me preocupando. Eu perdia aquele tempo ansiosa, angustiada, com uma coisa que nem tinha acontecido. Sempre morrendo de medo, sempre muito apavorada. E aquela coisa nunca se concretizava. E uma vez eu saí com um menino que ele falou assim pra mim: nossa, eu não tomo o menor cuidado na rua. Quem é do Rio de Janeiro vai entender, né? Aqui no Rio a gente sai com o celular dentro da calcinha, dentro da roupa, bloqueia, apaga aplicativo de banco, faz o diabo porque tem medo de ser assaltado, enfim. E ele falou assim: nossa, eu não tomo nenhum desses cuidados. Eu tô sempre distraído e tudo mais. Uma hora vão me assaltar. Mas quer saber? Vai ter valido a pena. Por todas as vezes que eu saí na rua tranquilo. Porque se me assaltarem uma vez e pra essa vez eu tiver saído 250 mil preocupado, não vai ter valido a pena. Mas se me assaltarem uma vez e eu tiver saído 250 mil tranquilos, valeu a pena o contrário. Então, assim, é mais ou menos isso na vida. Se você ficar nervoso e preocupado e esperando alguma coisa dar errado, se der, vai ter dado errado uma coisa, mas você vai ter perdido todos os outros dias e horas e momentos preocupados com essa coisa que deu errado. Por outro lado, se você não se preocupar tanto assim, se você conseguir se permitir entender que aquela é a sua realidade e que você não controla tanto assim tudo que está ao seu redor se preocupando, você vai ter ganhado muitas vezes de tranquilidade para uma vez que deu errado, se é que vai dar errado. Deu para entender onde eu tô querendo chegar? Então, não se preocupa tanto assim. Primeiro, é uma fantasia isso de que a gente controla as coisas se preocupando. A gente não controla nada. Você se preocupar ou não se preocupar não vai mudar nada na sua vida. Nada. Nadinha. Prometo. Eu tô te prometendo isso. É um papo que eu tenho recorrentemente com a minha terapeuta, é sobre essa preocupação e essa fantasia que a gente tem de que a gente consegue controlar as coisas e que quanto mais a gente se preocupa, mais o universo tá tipo assim: não, mas ela tá muito preocupada, vamos dar essa colher de chá pra ela. Essa galera lá não tá fazendo isso. Eles não estão. Tá tudo bem, fica tranquila. Ela é muito preocupada? Pois é. Tá. Vamos lá. Já fiquei com esse cara. Depois de anos, ele voltou a falar comigo. A gente passou a conversar aqui e ali e ele sempre responde as minhas coisas. Admira meu trabalho e tudo mais. Sinto como se realmente fôssemos amigos. No início do ano, ele me chamou para sair, mas como eu estava viajando, a gente se desencontrou e deixou para uma próxima. Mas a próxima nunca chegou. Nós continuamos conversando esporadicamente. O que fazer? Isso é realmente uma amizade? Fico na dúvida. Não. Isso não é uma amizade. O cara quer sair com você e a prova de que ele quer sair com você é que ele te chamou, né? Por que ele te chamaria para sair com ele? Ah, vou sair como amigo. Não. Acho que não é bem o caso. O que fazer? Não sei. Você quer sair com ele? Porque se eu fosse ele, tivesse te chamado pra sair, você não poderia, talvez eu pudesse também estar com essa dúvida de tipo, é amigo, não é amigo, e tá meio constrangido de chamar uma segunda vez. Se você tiver interesse em sair com ele amorosamente, eu, se fosse você, chamaria. Porque nesse caso, a bola tá no seu campo. Então, essa é a minha opinião. Vale a pena manter o boy lixo por perto só pra ajudar na autoestima? Nem um pouquinho. Você quer autoestima? Você
pede um elogio da sua mãe, você posta uma foto de biquíni no feed, espera as suas amigas curtirem e comentarem, gata gostosa, maravilhosa, porque ajudar na autoestima vindo de um cara que você não admira, vindo de um cara que você sabe que é boy lixo, vindo de um cara que, se você tá falando que ele é boy lixo, provavelmente ele não quer nada com você, e é por isso que você tá se referindo a ele dessa forma, isso não vai te ajudar na autoestima, isso só vai te tornar... Vai te colocar ele num ciclo vicioso de você ficar buscando essa validação de uma pessoa que não tem muito pra te dar de forma construtiva e de forma profunda, né? Então, não, sai fora. Pode o namorado não te presentear por conta de traumas da ex? Claro que não. Os traumas que você tem com o ex, eles têm que servir só pra você amadurecer, crescer e se fortalecer. Então, não leva nenhuma bagagem do relacionamento anterior se essa bagagem for te dificultar a movimentação, metaforicamente. Só leva a bagagem se ela for do tipo que você consegue carregar para um bem maior. Só leva essa bagagem se ela for para te ensinar, para aprimorar as suas habilidades na hora de se relacionar com uma pessoa. E não pra te brecar de se entregar ou te brecar de ter um comportamento que você considera bom e que é considerado bom num próximo relacionamento. Então, deixar de te presentear por conta de traumas da ex, eu não consegui nem entender a ligação de uma coisa com a outra. Então, já vou falar que não, de forma nenhuma. Vamos lá. Eu era amiga de um cara. No entanto, ele ficava com uma menina. Eu acabei ficando bem próxima dessa pessoa, tipo, muito mesmo. Compartilhávamos sobre tudo. Acabamos nos distanciando. Os dois pararam de ficar porque ele não quis levar para frente e ela começou a namorar outro cara. Até aí, ok. A gente já sabe onde essa história vai, né? Eu e um amigo nos reaproximamos e no final do ano passado fomos juntos para uma festa e acabamos ficando. Temos muita química. Depois disso, isso foi em dezembro de 2023, nunca mais nos desgrudamos. Estamos quase namorando. Já conhecemos a família um do outro. Acontece que a consciência anda muito pesada. A menina que ficava com ele ficou minha amiga e já nos viu juntos umas 2 vezes. Eu sonho com ela quase todas as noites. Fico realmente mal com a situação. Estou cogitando terminar. E eu sei que nós dois erramos. Penso que ela esteja se sentindo traída. Até porque na época que eles ficavam, nós 3 saímos juntos direto. Algum conselho pra isso? A produção está quase levantando e deixando o estúdio. A produção está indo embora. Esse episódio eu vou tocar sozinha depois desse relato. Cara, eu achei viagem ao centro da Terra, você cogitar terminar com um cara que você gosta e que você já gerou todo esse trelelê. A menina já tá se sentindo mal. Porque ela ficou amiga. Gente, ela ficou amiga da menina. Eu entendo, na hora ali do primeiro beijo, você se sentiu culpada. Agora, você já causou essa parada na menina, você tá cogitando terminar com um cara que você gosta, que você tem uma baita química, que vocês estão quase namorando, que tá dando super certo. Ela namora outro menino. Né? Acho que é o caso de você pensar se isso não é uma coisa sua com você mesmo. Ou se tem alguma coisa que você não tá contando. Porque assim, por essa história que você tá contando, só pelo fato de você ficou amiga dessa menina por causa desse amigo. Né, pra começar, não era uma amiga sua de infância, não era uma pessoa que você apresentou, era uma pessoa que virou sua amiga por uma questão circunstancial ali dela estar ficando com esse amigo seu. E beleza, vocês super podem ter ficado bem próximas, etc, mas, né, agora a história é outra. Então, assim, agora você tá com ele e ela tá com outro. Então, assim, cogitar terminar por causa dessa menina, eu preciso de um pouco mais de explicações, porque até aqui, pra mim, é o que a Gi falou. Você não tá contando alguma coisa pra gente? Conta pra gente. Se abre. Chega mais. A gente não conta pra ninguém, não. Vicky. Como conciliar as amizades nesse início de vida adulta? Olha só.
vai precisar de muita compreensão de todos os lados. Vai precisar de força de vontade, vai precisar de predisposição de todas as partes, mas vai precisar de compreensão de todos os lados. Porque assim, a gente já não tem mais o tempo livre que a gente tinha, a gente não tem mais a energia que a gente tinha. Então assim, no meu tempo livre hoje, se algum dia no meu tempo livre eu jamais cogitei ficar deitada em casa sem fazer nada, hoje eu quero que chegue o domingo, eu já mando mensagem na quarta pro meu namorado assim: no domingo, não marque nada. Não vamos fazer nada. Eu quero ficar deitada no sofá. Pela atenção, obrigada. Assim, eu gosto de não fazer nada. Então, assim, mas é o único dia que a sua amiga de São Paulo vai estar aqui. Realmente. Aí eu vou pensar. Pô, eu acho que é um grande. Quando você vira adulta, você ganha um aval pra ser egoísta. Sem que isso seja negativo. E eu acho que você tem que ser egoísta, senão você não produz. Se eu, além de tudo que eu faço, ainda tiver que ficar agradando as outras pessoas antes de me agradar, eu tenho sim que agradar muita gente, mas não antes de me agradar. Então, se eu tiver que passar por cima da minha energia, da minha faculdade física e mental, não vai ser legal pra ninguém. Né? Então acho que vai ter que ter compreensão aí por parte de todos os lados de que as pessoas não dispõem mais do mesmo tempo livre, da mesma energia, mas de vez em quando fazer um esforço. Sim, fazer um esforço sim. O aniversário, por exemplo, é uma coisa que isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu posso não falar com a pessoa nunca, mas é aniversário da pessoa, eu vou me fazer presente, eu vou, mandar uma mensagem. Se a pessoa não for comemorar, vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou fazer e tal. E se a pessoa for comemorar, vou dar um jeito de dar uma passada, entendeu? Só não vou se tiver alguma coisa muito impeditiva mesmo. Vamos lá. Tive um rolo com um menino desde os 13 anos e sempre pensei na possibilidade de termos algo. Mas o tempo passou e tivemos vários encontros e nunca mais do que isso. Ele namorou, terminou e agora eu tô namorando e soube por amigos em comum que ele está muito mal. Eu tentei muito, mas me machucou demais e agora eu não tô feliz. Só de pensar na possibilidade de que podíamos ter tido algo me machuca, porque quando eu quis, ele não quis e agora tá assim. Ele vive me procurando, mas sei que é só porque eu estou namorando, mas ele jura não ser. Achei muito confuso. Vamos ler de novo. Não achou confuso, Carol? Eu tive algumas dúvidas. Tive um rolo com um menino desde os 13 anos. Me preocupa um pouco. Quantos anos ela tem? Primeiro ponto. Sempre pensei na possibilidade de termos algo. Ok. Mas o tempo passou e tivemos vários encontros. E nunca tivemos nada mais do que isso. Encontros que você diz é encontros ou é date? Há um tempo eles Eu acho que pegam encontros na vida. Exato. Tá. A gente tá concluindo aqui que eles se encontram, se pegam on and off, mas não tem nada concreto. Nunca nada mais do que isso. Ele namorou, terminou, e agora eu tô namorando. Soube por... Perfeito. Soube por amigos em comum que ele está muito mal. Por que ele está muito mal? Porque ele terminou com a ex? Por ele está muito mal por causa dela? Por que ele está muito mal? Eu acho que ele tá muito mal porque ele soube que ela tá namorando. Ah... porque o ego dele está ferido. Exatamente. ele está muito mal porque soube que ela está namorando e... Enquanto ela queria ele não queria ela. A produção não gosta do rapaz. Vamos continuar. Terminou, ela está muito mal. Eu tentei muito. Veio uma informação nova aqui que ela tentou muito, que eu não sabia. Mas me machucou demais. Você não tinha falado isso. Você não tinha falado que tinha sido uma coisa sofrida. Eu tinha entendido que era meio que uma amizade colorida. E agora eu tô tão feliz, sabe? Sei. Ótimo. Só de pensar na possibilidade de que podíamos ter tido algo me machuca. Tudo bem. Porque quando eu quis, ele não quis. Entendeu? E agora tá assim. Mas assim como assim você não tá feliz? Você não me disse que você tava feliz? Fica feliz. Ele vive me procurando. Desrespeitoso, porque sabe que você tá namorando. Mas sei que é só porque eu tô namorando. Mas ele jura não ser. Eu acho que ela tá conflitada, mas ela é ok ela se sentir feliz no relacionamento. É. Ela ficar triste com essa situação desse cara também. Eu acho que... Sentimento por esse cara. Eu acho que o fato de você ter gostado desse cara e estar num relacionamento não são coisas conflitantes. Você pode sentir ai meu Deus do céu, e se tivesse dado certo? Ou um certo ressentimento por ter dado errado e amar o seu namorado. Agora, o que não dá é você deixar esse sentimento impactar no seu relacionamento atual, que você diz que você tá feliz. Se você virasse pra mim e falasse assim, é um relacionamento meia boca, eu não tô feliz, não é o caso. Você tá super feliz com o seu relacionamento. Você vai deixar um cara que já não deu certo voltar pra sua vida
vida, ao ponto de estragar esse relacionamento bom, e você diz que sabe que ele só tá atrás de você porque você tá namorando. Tem muita gente por aí, tá? Escondida nesse planeta Terra, que gosta só do que não pode ter. Que gosta de quem tá emocionalmente indisponível. Então, sabe o que vai acontecer? Você vai terminar o seu namoro pra ficar com ele e vai dar 3 meses, ele vai virar e falar assim, não era bem isso, tem que ver, que não sei o quê, amanhã eu vou lá hoje. E você vai ficar a ver navios. Então, fica na tua, foca no boyzinho que você tá feliz e pronto, tá? Agora, vamos à última. Como ser uma pessoa melhor? Eu gosto que as pessoas depositam em mim pouca coisa. É coisa pouca. O pessoal, ele quer nada. O pessoal quer nada. Vicky? Uns conselhinhos bobos. Bobos. Para. Como ser uma pessoa melhor? E eu ainda escolho a pergunta, né? Não sei quem é pior. Então, é o seguinte. Vou até retocar o batom. É o seguinte, como ser uma pessoa melhor? Faça o que estiver ao seu alcance para agir como você gostaria que os outros agissem com você. Não passe por cima dos seus valores, mas procura aprender com as experiências da vida. Quando alguma coisa que você não quer acontece com você, quando alguma notícia ruim chega, ao invés de se vitimizar e ficar questionando o universo por que aquilo tá acontecendo com você, eu sei que é difícil, tá? Não falei que ia ser fácil, não. Você usa aquilo como motor para tirar um aprendizado, para tirar uma lição daquela experiência. E dessa forma, vai tentando viver um dia de cada vez. Porque também, às vezes, quando a gente olha no macro, dá uma desesperada, né? A gente se afasta da gente, a gente olha... Isso vale pra calendário, isso vale pra dieta, isso vale pro que for. Você olha meio de fora e aquilo vai te desesperando. É muita coisa pra eu conciliar, é muita coisa pra eu ver. Vale também para os nossos objetivos de vida. Procura viver um dia de cada vez. Procura todo dia agir de acordo com o que você gostaria que agissem se você estivesse do outro lado da moeda. Procura entender, ter empatia pelos problemas dos outros, porque tem dia que a gente tá insuportável, tá? Se você acha que não acontece com você, notícia relâmpago, você deve ser tão insuportável que ninguém nunca teve coragem de te falar isso. Tá bom? Então tá bom. Todo dia alguém sai insuportável de casa. Um dia é você, um dia é o coleguinha. Então, tenta ser um pouco mais empático, um pouco mais compreensivo com o coleguinha. E se todos nós formos... Pensa aqui comigo. Faz aqui essa matemática. Eu sou de humanas, mas a gente vai fazer. Se todo mundo decidir sair de casa compreensivo, acabou. A gente vai decolar. Porque não vai ter ninguém que não vai ser compreensivo. Espetáculo. Explosão. E essa última pergunta acabou servindo também de conselho. E com essa eu me despeço, porque já temos 1h10 de episódio, eu aqui sozinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que meu aniversário é daqui a 2 dias, pessoal. Então me deem parabéns, porque eu sou taurina com lua em touro. Eu gosto muito de fazer aniversário. Eu gosto muito que as pessoas me deem parabéns. Eu já chego num ambiente assim, ó, hoje é meu aniversário, pode me dar parabéns. Eu gosto que as pessoas avisem a outras pessoas pra me darem parabéns. Me manda uma mensagem, me dá parabéns, vai lá dar um like na minha foto. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, compartilhar esse e os outros vídeos com aquela amiga ou amigo que tá precisando de uns bons conselhos. E eu espero vocês aqui na próxima, quando eu já tiver 30 anos. Um beijo, gente!